Olá pessoal, tudo bem? Adriano da Gestão Pharma para mais um Dica de Gestão. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito mesmo. A gente vai entender um pouquinho como medir o nível de venda perdida dentro de uma farmácia. Analisar o nível de venda perdida ela é extremamente importante porque vai nos possibilitar entender quais são os problemas cruciais que fazem com que a gente acabe perdendo venda no dia a dia ali na farmácia, ou seja, que a gente não consegue efetivamente, né, finalizar a venda junto com o cliente ou junto com o consumidor. Pessoal, é um processo que ele precisa ser feito diariamente para ter um nível de informação muito correta. Operacionalmente, é uma situação muito fácil, né, de fazer essa análise, de colocar ela em prática. A gente precisa anotar todas as vendas não realizadas ou produtos, né, não realizados na venda junto ao consumidor. E aí é importante que a gente vai depender muito da equipe de venda, né, o pessoal que está ali na área de venda, seja de repente os vendedores, o próprio caixa, uma perfumista, eles realmente eles entenderem o processo para anotar de forma correta ali. A gente precisa da data, né, que ocorreu o problema, o produto, o motivo e o nome do vendedor. Mostrando, né, como cenário, colocando como em prática um cenário aqui para mostrar para vocês, efetivamente isso foi feito em um cliente que a gente atende pela Gestão Pharma, então é um caso real. A gente procura sempre, eu friso muito que a gente gosta muito nesses vídeos de falar de case, né, de cenários reais que a gente encontra lá no campo, na ponta. Então esse é um caso real. Aqui é um modelo que a gente vai mostrar muito rápido para vocês como colocar em prática isso na farmácia. Nós temos aqui, né, uma data, 1/5, medicamento A, e o Adriano anotou que a concorrência tinha um menor preço, né, por isso que não conseguiu vender o produto. O cliente alegou para ele, não, o concorrente é mais barato, ele não conseguiu chegar no preço, então ele foi lá e anotou que ele não conseguiu realmente efetivar essa venda porque a concorrência estava mais barata. Aí no mesmo dia, um outro medicamento, né, o João anotou para nós que o cliente queria pagar em 10 vezes no cartão. A política dessa loja é pagar no máximo em 5 vezes, dependendo ali do valor da compra. Então ele não conseguiu fazer essa venda. E assim sucessivamente, né, eu coloquei aqui 5 lançamentos para a gente ter uma base de como foi feito esse processo. Isso inclui, pessoal, medicamento, perfumaria, acessório, varejo, cirúrgico. O que a gente precisa entender? Que é muito importante a gente ter uma referência por que a gente não conseguiu realmente entregar aquilo que o cliente queria, né? Seja um produto, até mesmo um serviço que ele foi procurar na farmácia, que a gente acaba por oferecendo no mercado. E aqui a gente tem uma tabulação simples, né? Que dia a dia ali a gente tem o total de vendas realizadas, né? E o total de vendas não efetivadas. Então eu não consegui no dia 1 realizar 16 vendas para clientes que bateram no balcão. De um total de 292 vendas, eu tive ali um indicador de 5,47%. E essa tabulação a gente vai vendo no dia a dia para ver qual que é o comportamento. Aqui a gente colocando num gráfico, a gente percebe que não existe uma tendência de alta, ali está até estável, né, o resultado. E a pergunta pô, mas Adriano, estável é bom? Está estável? É legal? O que a gente precisa entender especificamente nesse indicador, que é o que chama a atenção, é o número de vendas não realizadas que está acontecendo diariamente na loja. Então a gente tem essa tabulação que eu mostrei ali para vocês agora há pouco. O que é importante a gente entender muito? É a total de venda não realizada. Em média, essa loja ela perdia 14 vendas por dia. Perdia sim, né, pessoal? Ela não conseguia efetivar para o cliente por algum motivo. E isso mostrou para a gente que, se a gente fizer aquele cálculo, né, era uma média aqui de 420 vendas perdidas no mês, isso numa única loja. Esse cliente que a gente atende tem ali 7 lojas, mas nessa loja específica, 420 vendas não realizadas por motivos variados, que eu vou estar explicando aqui para vocês também, e a estimativa de perda da venda era de R$ 15.792 e uma estimativa de perda de lucro mensal de R$ 5.211. O que é importante a gente entender nesse processo?
quais são os motivos que fazem com que a gente não consiga fazer essa venda. Especificamente nesse caso, a gente apurou que das 420 vendas, né, que a gente não conseguiu fazer para o cliente, 136 estava relacionada à ruptura, 171 vendas que a gente não conseguiu fazer estava relacionado a preço, né, concorrência mais barato, 24 por mix de produto, o cliente queria de repente um laboratório, um produto que a farmácia não tinha naquele momento, não tinha no seu mix, no seu portfólio de produto, e 89 sobre formas de pagamento, principalmente relacionado a parcelamento, né, que hoje o pessoal está brigando muito também em parcelas, né, trabalhar uma parcela um pouco mais estendida, principalmente nas compras aí de maior valor agregado. E o que é importante a gente entender também nesse processo? Que cada situação dessa, a gente precisa entender como corrigir. Na ruptura, a gente analisou se essas rupturas estavam relacionadas à curva A, B ou C, grande parte estava relacionada à curva A e B, então a gente conversou com o setor de compras, começou a usar alguns recursos ali como estoque mínimo do sistema, melhorou muito essa situação. Com relação ao preço, qual que foi o primeiro passo nosso? Vamos pesquisar no mercado, vamos ver se realmente os concorrentes estão fazendo o preço que o cliente está batendo para nós. E muitos dos produtos realmente o concorrente estava fazendo mais barato. Nós reajustamos preços muito parecido com o concorrente para ficar competitivo, né? Conseguir aí, de certa forma, atender o cliente nesses produtos quando ele batia lá no balcão. Esse mix que o cliente foi lá e não encontrou na farmácia, foi verificada a viabilidade, se realmente iria integrar ele ao mix da farmácia ou não. E as formas de pagamento, foi criado algumas regras, como por exemplo, é possível fazer em 10 vezes no cartão de crédito, desde que a compra seja acima de R$250. Então aqui foi feito um plano de ação muito rápido para começar a corrigir os erros ali que a gente conseguiu apontar pelo belo trabalho que a equipe de venda fez. Qual que foi o belo trabalho? Anotar de forma correta aquilo que a gente pediu, né? Que é entender o real motivo por que a gente não conseguiu fazer a venda para o cliente. E aí, pessoal, como eu falo, né, eu gosto de tratar muito tudo que acontece na farmácia, entender no ano o que pode acontecer. Esses 15 mil de venda perdida, no ano seria quase 190 mil se a gente não passasse a corrigir esse problema muito rápido. E a perda de lucratividade anual estaria próximo ali de R$62 mil. Então, o que é legal, pessoal, a gente entender aqui? Independente de quanto a farmácia vende, o que é importante ela mapear? Se realmente ela está perdendo muita venda no dia a dia. Muitos clientes, né, apontam para nós no início do trabalho e falam, não, a gente não perde venda. Só que a hora que você começa a colocar essa medição em prática, eles acabam se assustando. Por quê? Porque eles não faziam ideia dos erros operacionais básicos que estavam acontecendo no balcão. Às vezes também por incompetência, né, do pessoal da venda e às vezes por falta de processo. O importante é tentar corrigir isso da forma mais rápida possível. E aí, né, as 4 dicas para a gente finalizar essa dica de gestão dessa semana é: faça realmente diariamente as anotações de forma correta de toda a venda, de todo o produto que a gente não conseguiu efetivar junto ao cliente. Tabule o resultado, né, para a gente entender a representatividade de cada erro que está aparecendo ali no balcão, para ver a maior representatividade é onde a gente vai ali colocar o nosso esforço primário para conseguir corrigir isso. Coloque em prática a correção quando você apurou o resultado o mais rápido possível, pessoal, porque não esqueça, nós estamos perdendo venda, então tem que corrigir muito rápido. E tenha um funcionário empenhado em acertar esse processo e fiscalizar se a equipe de venda está fazendo de forma correta. Isso é muito importante, porque normalmente de início a equipe não consegue entender a real importância desse processo, porque é um processo manual, né? Não é um processo tecnológico, a gente depende muito da equipe de venda para estar fazendo isso. E é muito importante. E a hora que eles conseguem entregar o primeiro relatório que a gente consegue aproveitar, que foi muito bem feito, eles realmente vão conseguir entender a real importância desse processo. Tá legal, pessoal? Essa foi mais uma dica aí, Adriano, da Gestão Pharma. Um abraço e ótimos negócios.